Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Quer economizar na sua conta de água? Então você precisa conhecer a H2O Limpa. Na H2O Limpa, nossa missão é promover a qualidade da água com soluções que reduzem o custo. Nossa empresa é especializada no tratamento de água de poço, visando sua potabilidade, conforme portarias vigentes. Oferece soluções completas como análises físico-químicas, análises bacteriológicas, acompanhamento técnico diário para diversos setores como empresas, indústrias, fazendas e condomínios. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp 229-9815-3456 ou 9-9975-5673. Siga nosso Instagram, @H2OLimpa. Direção do professor Antônio Zaia, químico responsável, e Francisco Zaia, engenheiro agrônomo e PhD em solos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 2 de abril de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV e também pela Alexa. Você pode dar o comando aí, Alexa, para ouvir a Folha FM. Nos aplicativos de rádio, no aplicativo exclusivo da Folha FM. Então aproveite, baixe aí o aplicativo também da Folha, né, na sua lojinha de app e já comece a ouvir, seguir e curtir aí a nossa programação e todo o nosso conteúdo. 7h05. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Folha, no Folha no Ar. Vamos às principais informações, graças a Deus hoje sem nenhuma carreta, disco voador, nada aqui na área central, no meio do, né? Do nada, ontem amanheceu uma carreta aqui no Boulevard, né? Então, que aliás, a gente comentava aqui mais tarde na programação, ontem foi dia 1º de abril. Dia 31 de março, na segunda-feira, foi o último dia para declaração do imposto de renda pessoa jurídica, PJ. Imagina, ali no centro tem vários escritórios, contabilidade, sem energia. Da outra vez, quando faltou energia também na área central, e teve um apagão e teve um prejuízo grande para o comércio de Campos, era dia 31 de novembro, que foi o dia da Black Friday. Dia 31 de novembro... Ou foi nesse meio aí, finzinho de novembro, foi um dia em que o comércio estava todo pronto para fazer a sua Black Friday. E teve esse problema com a energia. Não é fácil não, passa o ano inteiro esperando aí algumas datas e, né, tem esse problema. Ontem foi por conta desse caminhoneiro que se perdeu pelo GPS e foi... O que se questiona muito, e foi muito comentado ontem nas redes e em todas as conversas, é como que a pessoa sobe, porque teve um comentário que falou, não, ele deve ter pensado, aqui nessa cidade o povo anda na rua, os caminhões na praça.
Só pode, que como é que você entra num calçadão cheio de vaso, cheio de planta, cheio de banco? Coisa complicada. Mas passaram lá o dia inteiro resolvendo o problema, e aí tem pelo menos 5, 6 empresas ao mesmo tempo trabalhando para poder refazer todas as redes, conexões e tudo mais, e enfim, ainda tem coisa para hoje. Bom, vamos às informações. A gente começa com a previsão do tempo. Já choveu hoje, né? 4 horas da manhã, caiu uma águazinha legal. E agora o tempo é com o céu mais claro um pouco. A previsão para hoje é de 32 graus de máxima. O outono não conseguiu ainda, né, desligar o inverno, o verão, né? Doido para chegar o inverno, mas o outono ainda não conseguiu, né, dar um descanso. O verão continua aí firme, pelo menos na temperatura. Tem previsão de tempo bom para todo dia de hoje. A probabilidade de chuva é menor agora durante o período da manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora no centro de Campos faz 26 graus. São 7 horas e 9 minutos. O programa de hoje vai falar de um assunto muito, muito, muito interessante, que é sobre, aliás, esse mês de abril, é o Abril Verde, considerado Abril Verde, e essa cor é para destacar aí a importância da prevenção aos acidentes de trabalho. Nós convidamos o Diego Prata, que é engenheiro de segurança do trabalho e professor do Cefet, Rio de Janeiro. Claro que o seu currículo é extenso pra caramba. Depois a gente reserva uma parte do programa só para falar do seu currículo, né? Mas vamos conversar com o Diego sobre muitas coisas interessantes e importantes que não estão relacionadas a... Você pensa em acidente de trabalho, logo se remete aí a grandes empresas, indústrias, construções. Ontem teve um problema aqui no centro de Campos com um botijão de gás num estabelecimento comercial. Teve também lá na Arthur Bernardes também outro dia, um incêndio. E assim, é um momento tão complicado quando é incêndio, que fica todo mundo apavorado, e principalmente em restaurante, a pessoa joga água num incêndio de restaurante. É muito complicado. Quando você joga água, se tiver uma panela com óleo, por exemplo, né, superaquecida, ali em chamas, você vai criar uma verdadeira explosão, né, quando você joga água. Então, tem umas normas que precisam ser aplicadas em microempresas a mega empresas. São basicamente as mesmas normas, devido, é claro, guardando aí as proporções de funcionário, mas são normas que são aplicadas a qualquer empresa, microempresa. Então, acho interessante essa pauta por isso, porque pode ajudar você aí também, ajudar a gente aqui a ter mais conhecimento e as devidas importâncias com o cumprimento das normas para a segurança do trabalhador como um todo. Vamos falar também sobre a importância e benefícios da ergonomia do trabalho. Eu achei fantástica essa ergonomia do trabalho. Às vezes você já pratica aí e nem sabe o que é ergonomia do trabalho, né? Deixa o Diego explicar, porque ele que é o professor aqui. E também eu quero saber do Diego, que ele já trouxe aqui para a gente, que para mim até agora é uma novidade, que é o risco psicossocial, que tem que ser implantado nas empresas até o dia 26 agora de maio, né? E está gerando uma série de dúvidas, de preocupações dos empresários também. O que é essa nova, posso dizer, nova norma? Encaixa... Atualização, não é, Diego? Então... vamos saber o que é isso aí, a sua empresa, quais empresas terão, como é que é esse processo, o que é esse risco psicossocial nas empresas. Eu não tinha ouvido falar sobre isso. É muita informação e o Diego vem trazendo aí, né, todo o seu know-how, todo o seu conhecimento
para nos orientar aqui nesta manhã. Por fim, ele fala do seu projeto social, um projeto pessoal que ele tem, e ele vai contar sobre isso, que é a capacitação de técnicos de segurança do trabalho. Ou seja, quem é técnico de segurança do trabalho vai poder se capacitar, vai poder aprender na prática aquilo que ele estudou nesse projeto social e, claro, que precisa de parceiros para tocar esse projeto. Então vamos falar sobre isso já já. O Diego Prata que vale ouro, na verdade, né? O cara tô falando que o cara é bom. E vem para emprestar esse conhecimento aqui nessa manhã com a gente no Folha no Ar. Diego, rapidamente já vou trazer o seu bom dia. Só passar aqui pelo Jornal Folha da Manhã, algumas informações e a gente já começar essa pauta aí. Na capa de hoje do Jornal Folha da Manhã. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. E, gente, a vacina Plínio Bacelar já recebeu, eu tomei ontem a minha lá, eu e Vitor Hugo, meu filho. Tomamos a tetravalente influenza 2025, a vacina contra a gripe, né, com proteção máxima. Inclusive tem uma especial que vai chegar agora que é para os idosos. Sensacional também, muito mais forte, muito mais também protetora, protege mesmo aí por mais tempo. Então, já chegou a vacina na clínica Vacina Plínio Bacelar. Vacinação para toda a sua equipe de trabalho e também para a sua família. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal Folha 1 e no jornal impresso Folha da Manhã de hoje. É destaque aqui na capa do jornal. Carreta invade calçadão e deixa comércio sem energia. Motorista de caminhão alegou não conhecer as ruas de Campos e que seguia a orientação do GPS. E, cara, não foi um caminhão, foi a carreta. A gente fala caminhão, assim, no modo rápido de falar, mas foi aquela carreta. Tem a carreta e tem um cavalinho, então um negócio grande. O estrago foi, né? O caminhão derrubou um poste e danificou parte da rede elétrica que abastece a área central. A rede elétrica, rede de internet, de telefone, de tudo que você imaginar que passa ali, aquela gambiarra toda que passa aqui pelo centro, só, como diz a gente aqui, o bom campista saiu pocando tudo, filho. Que tinha pela frente, saiu pocando. Tá aqui. Em queda, ri pra não chorar, né? O centro é muito castigado, né? Assim, em vez de melhorar, ainda vem um... Minha nossa. Eu falava ontem aqui, rapidinho, tem aqueles cones eletrônicos, né? Eles são ergonomicamente corretos, né? Eles são flexíveis, não é que eles são flexíveis, eles são... eles se mexem, ele sobe e desce, faz essa função, tipo não tem um prédio aí, você tem... Só que aqui no centro foi colocado muito, inclusive, no governo Rosinha, a maioria já derrubado, a turma passa por cima mesmo, a gente quer subir nas calçadas, então o que está atrapalhando, o nego joga em cima e vai derrubando. Então é como se fosse né, aqueles postezinho pequeno, e ele sobe e desce. À medida que o carro precisa entrar ali naquela área, um corpo de bombeiros, né? Tem comércio ali, por exemplo, no Boulevard que eu estou falando, eles descem, né? Mas a todo instante ele está ali de pé. Pois é, um negócio impressionante. Eles são removíveis, e aí você consegue remover aqueles postezinhos, aqueles, né? Impede aí a passagem de carro. Naturalmente, se tivesse isso, não teríamos esse tipo de problema hoje aí. E não é coisa de último, né, de outro mundo, não. Isso é coisa muito, muito, muito simples, muito simples.
Bom, em queda, Lula fica atrás de Bolsonaro, Tarcísio e Marçal. Abandono de imóveis impõe risco à população, saúde e segurança. Os imóveis abandonados aqui na área central são inúmeros e sem nenhuma proteção, sem nada. E estão, de fato, abandonados. Quando não invadidos, agora deram para abandonar animais nesses imóveis abandonados. Que capacidade que o ser humano tem, né? Pai e filho são rendidos em assalto à residência no Farol de Santo Tomé. Diocese aciona a justiça pela Igreja do Terço, que precisa de restauração. Está aqui no jornal Folha da Manhã de hoje. A Igreja do Terço, para quem não sabe, é linda, maravilhosa, e fica aqui na Carlos de Lacerda, em frente ao jornal Folha da Manhã. Está toda também despedaçando, despencando ali, né, os pedaços caindo. Parte dela ali já caiu, vai caindo, vai tentando segurar o que pode ali, mas boa parte da fachada ali já é comprometida. E as partes mais altas tinha até matagal tomando conta ali daquela torre da igreja, né? Acho que agora até pela foto aqui eu acho que limparam, mas deram a limpeza lá? Ah, Beto, obrigado. E ela está fora do roteiro histórico. Aliás, ela está fechada, né? Não tem mais nenhuma ação nela ali, infelizmente. Tão bonita, bacana a igreja. Tá aqui na capa do jornal, hein? Mulher é atacada por cão em rua na pecuária. E ainda, MP pede a cassação de mandato de vereadora. Tá na página 3 do jornal Folha da Manhã. A vereadora é a Alexandra Moreira, vereadora investigada por abuso de poder político, e defesa rebate as acusações. Está no jornal Folha da Manhã de hoje. Ainda para fechar aqui, uso de banheiro e ideologia de gênero gera polêmica. Com volta de Wagner e Jackson, reforma começa a tramitar na Câmara de Vereadores de Campos. São essas as manchetes que estão no portal folha1.com.br. 7h20. Vamos começar então com o professor. Você mandou o currículo para mim aqui, deixa eu fazer aqui decente, corretamente, para justificar pelo menos essa presença aqui de madrugada. Você está doutorando em Engenharia de Produção pela UFRJ, é professor de Segurança do Trabalho do Cefet-RJ, é engenheiro de Segurança do Trabalho, tem mais de 15 anos de experiência na área de segurança do trabalho, é pesquisador na área de ergonomia da atividade, diretor de ergonomia da AEST-RJ e idealizador de um projeto social voltado para a capacitação de técnico de segurança do trabalho e ex-goleiro do americano e do... tá brincando aí, ó. Cara, Diego, obrigado pela sua presença. Diego Prata, que prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Agradeço o convite. Bom dia aos ouvintes. Espero poder ajudar um pouquinho com as informações sobre segurança do trabalho nesse mês tão importante para a nossa classe, para a sociedade, né? Que a gente vai falar. Eu acho que segurança do trabalho a gente tem que falar todo dia, mas quando chega no mês de abril, o mês de novembro também, que é o dia do engenheiro do técnico de segurança, 27 de novembro, são os 2 meses aí que a gente mais fica em evidência, né? Também tem a questão do Maio Amarelo, né? Que a gente fala de segurança do trânsito. Então são os 3 meses aí que a gente tem para ficar em evidência e poder trazer informações sobre segurança do trabalho. Muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente. Abril Verde. Eu fui pesquisar sobre o número de acidentes de trabalho no Brasil e a gente... Até aquela plataforma que você me deu, Smart Lab. Smart Lab, é isso. Smart Lab. Ela traz aqui assim, até 2022 e a inteligência artificial me traz números aqui de 2024, que me chama muita atenção é o seguinte: o número de óbitos no Brasil por acidente de trabalho é muito, muito alto em relação a outros países. Sim, o Brasil é campeão, Cláudio, de acidente de trabalho, infelizmente.
Isso é um histórico que a gente tem de muitos e muitos anos, né? As normas regulamentadoras, elas foram criadas no final da década de 70 e de lá para cá a gente teve alguma evolução, tá? É notório que nós tivemos evoluções, mas a gente está muito aquém ainda do ideal quando se fala de prevenção. Nosso país ainda é muito corretivo. O que seria isso? A gente espera acontecer o problema para tomar ações. Um exemplo mais recente foi aquela queda do avião que nós tivemos, né? Daquela empresa que hoje não está nem operando mais. Foi. Né? Fugiu. Voipaz, então. Boa. Então a gente espera acontecer o acidente para investigar aquele acidente e tomar medidas. Então a gente é muito corretivo, né? A gente não tem ainda a cultura prevencionista sobre segurança do trabalho e isso acaba gerando mais acidentes, mais vidas são perdidas e é um cenário que a gente tem que mudar. Que a gente tem que mudar e evoluir. Pois é. Até o Aloysio comenta aqui. Qual a empresa aérea mais segura do mundo? É aquela que acabou de passar por um acidente. Que ela toma atitude, né? Depois da porta arrombada. Sim. Só que essa atitude também, ela tem um prazo. Você tem um problema, o problema aconteceu, o acidente aconteceu, aí você corre para tomar medidas preventivas, mas o tempo vai passando e aquela empresa volta para a normalidade dela, né? Então, por exemplo, eu tive um óbito, né, em 2016, eu trabalhando em Minas Gerais, e quando aconteceu o óbito, a empresa falou, não, nós vamos mudar, nós vamos fazer diferente, não vai acontecer mais. Isso durou 2 meses. Então passou aquela comoção do acidente, as coisas voltaram à normalidade. Os erros se repetiram, né? As situações de risco se repetiram. Então acaba que não tem uma continuidade. Você tem um problema, passa pelo problema e toma ações ali imediatas, mas depois parece que aquilo foi esquecido. Aquela vida parece que não significou nada, foi só uma vida que foi perdida. A gente colocou alguém no lugar e acabou a vida que segue, né? Infelizmente é isso que a gente vê na maioria das empresas. Aquele acidente de Mariana, por exemplo. É um outro exemplo. Os caras sabiam que já estava condenado, já estava comprometido, já havia risco ali. A barragem já é um risco, né? Por si só. Sim. Toda preservada, toda conservada, toda manutenção em dia tem um risco. Sim. Pode ser menor, mas tem um risco. E do jeito que estava ali, sobrecarregada, já transbordando há alguns dias, tendo uns vazamentos, tinha sinais assim muito evidentes de que ia dar problema sério. Sim. Na segurança do trabalho, Cláudio, a gente fala que risco zero não existe. Não existe risco zero. A gente tenta chegar próximo a ele, mas não existe. Toda atividade econômica ela gera risco. Seja para a saúde do trabalhador, seja para a sociedade ou para o meio ambiente. Mas o risco, ele existe. Então, cabe a nós, profissionais de segurança do trabalho, fazer com que esse trabalhador ele exerça a sua atividade laboral exposto ao menor risco possível, ou ao menor nível de risco possível. Mas a gente só consegue isso mudando a cultura das pessoas. As pessoas têm uma falsa impressão que o responsável por fazer segurança do trabalho dentro de uma empresa é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança, e não é. É uma responsabilidade do empregador. Se você pegar a norma regulamentadora, lá diz que é responsabilidade do empregador oferecer um ambiente seguro para os seus funcionários. E as pessoas acabam jogando isso na conta do técnico. O técnico, eu costumo dizer para os meus alunos que ele é um orientador. Ele vai chegar para o empregador e vai falar assim, você tem que fazer isso. Você tem que adotar essas medidas. Mas quem executa é o empregador. Então, se não houver um trabalho de todos, né, do cargo mais alto, da alta direção, o pessoal lá do nível estratégico, até o nível operacional, o cargo mais baixo, se não houver um envolvimento de todos, o técnico de segurança sozinho não vai fazer nada. Mas uma empresa já contratando um técnico de segurança já é um demonstrativo de preocupação com a questão da segurança do trabalhador. Depende.
Por quê? Muitas empresas contratam um técnico porque elas são obrigadas a contratar o técnico. Então existe uma obrigação legal a partir de um determinado número de funcionários. E de acordo com o grau de risco da empresa, ela é obrigada a ter um técnico de segurança dentro do seu rol lá de funcionários. Então, às vezes, ela não é uma empresa comprometida, mas como ela é obrigada a contratar, ela faz essa contratação a contragosto. Então, ter um técnico de segurança do trabalho dentro dentro ali dos seus funcionários, não é indicativo de que é uma empresa comprometida com segurança do trabalho. Mas o Brasil, assim, ele é muito modelo em leis, né, cara? Você mesmo trouxe uma lei que nós vamos falar daqui a pouco. Eu acho que Sim. pode falar nesse bloco mesmo, né, que está relacionado à segurança do trabalho também, né? Não à ergonomia, né? Que é esse riscos psicossociais. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, me parece que a gente é muito bom. Me parece não, eu tenho certeza que nós somos muito, muito bons na criação de leis. Sim, falar em criar leis é com a gente mesmo. Aliás, somos modelo na lei do Código do Consumidor para vários países do mundo. Países... A legislação ambiental do Brasil é muito boa. Muito boa a legislação ambiental. Aliás, o pessoal reclama que a gente desmata a Amazônia, que queima. Vai lá para fora para você ver, vai na Europa. A lei de proteção também, lei do idoso. Fantástica também, é modelo para o Brasil inteiro. A Lei Maria da Penha. Sim. Sensacional. O problema é que nós temos um outro contraponto muito grande no Brasil. Essa lei não pegou. Como assim essa lei não pegou? Não existe isso, cara. É lei. Sim. Se você não obedecer seu pai e sua mãe lá quando você é novo, você vai ser punido. Seguramente vai ser, provavelmente vai ser. Então, assim, tem umas coisas que a gente tem um cultural que atrapalha muita gente. Você fala, contrata-se o técnico, então, o conhecedor da lei, o profissional, mas é só para cumprir a exigência de uma lei e não preocupação com os trabalhadores, na verdade. Não em todos, né? Claro. Conforme, né? Não, tem que ter, eu vou ter aqui, vou botar ele quietinho aqui. E às vezes contrata o técnico de segurança, coloca ele para fazer outra atividade que não é de técnico de segurança do trabalho, que não é permitido pela norma. O técnico de segurança ele tem que fazer atividade de técnico de segurança do trabalho. Então a gente tem esse cenário. Agora, quando você fala da legislação, é bem pertinente o seu comentário, porque a gente precisa de mais fiscalização. A gente tem aqui em Campos, por exemplo, falando da nossa cidade aqui, a gente tem um Ministério do Trabalho, que é um Ministério do Trabalho, na minha visão, atuante, só que ele não tem pernas para fiscalizar todo mundo. Né? A gente teve agora o Concurso Nacional Unificado, que é uma esperança que a gente tem de vir para Campos mais auditores fiscais do trabalho. Porque, pelo que a gente tem de relatos aqui na nossa região, eles fazem um trabalho bastante combativo. No que diz respeito à segurança do trabalho, no que diz respeito ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. Só que são muitas demandas para eles, né? E a gente tem também a figura do sindicato, que também deveria olhar, né, essa área de segurança do trabalho, mas também muitas das vezes não consegue ter esse olhar de ser representante realmente dos trabalhadores no sentido de garantir um ambiente mais seguro. Então a gente tem esses problemas. Sim. Tinha um presidente do sindicato dos trabalhadores no mobiliário de Campos, Eulálio. Uhum. Você deve ter conhecido, Eulálio. Conheci. Combatente aí das irregularidades. E você sabe que, assim, tinha muita, né? Não sei como é que tá hoje, mas esses trabalhadores na área civil, na construção civil, de forma assim, sabe? O máximo que tinha era um capacete. E olha lá. Sim, o sindicato da construção civil, né, que foi presidido pelo Eulário, na época que ele era vivo, tinha lá engenheiro de segurança do trabalho, uma engenheira muito boa, que era, se eu não me engano, o nome dela era Cristiane, muito boa. E aí, a nova gestão, por algum motivo, decidiu, né, tirar essa engenheira e ficar só com a técnica de segurança do trabalho.
Só que ela, coitada, sozinha, é muita demanda para ela, né? Então acaba que o sindicato, na minha visão, perde essa força de ajudar na fiscalização de segurança do trabalho. E quando você fala da indústria da construção, que é a indústria que eu mais gosto de atuar, né? As minhas pesquisas hoje são voltadas para a construção civil. A gente tem alguns problemas na construção civil. A gente tem a baixa escolaridade do trabalhador, que influencia também nas adoções de políticas e ações de segurança do trabalho. A gente tem a precariedade do trabalho, que também acaba atrapalhando, né? E a gente tem também a questão do próprio trabalhador, que trabalha muitos anos na construção civil, e ele entende que ele não precisa tomar cuidado, ele não precisa usar um equipamento de proteção individual, ele não precisa seguir as regras, porque ele faz aquilo há muito tempo e nunca deu errado. Então são desafios que o técnico que escolhe, eu costumo falar que o técnico que vai para a obra, ele escolhe ir para a obra, que ele tem ali, né? E eu tenho até hoje, eu tive lá em 2008, quando eu comecei, eu tenho hoje, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa dentro de um canteiro de obra, eu tenho esses desafios, né? E a gente precisa vencer esses desafios, mas é algo que vai acontecer com o tempo, Cláudio, não é algo que vai acontecer com 1, 2 anos, não, porque o desafio é muito grande. Imagino. Qual é a área que tem porque assim, você falou, é impossível ter uma empresa que não tenha risco. Ontem, como eu disse aqui, teve um incidente aqui no centro de um restaurante. Foi restaurante, não foi, Beto? Eu vou confirmar, mas se não foi aqui esse de ontem, eu vou me referir a um outro, lá da Arthur Bernardes, recentemente. Também, não sei qual foi a causa do incêndio, mas teve um incêndio no restaurante. A gente já teve um incêndio aqui na rádio. Teve, graças a Deus, ninguém se feriu. Assim, qual é o setor que causa mais notificação e que causa mais afastamento, consequentemente, mais óbito? Então, ou não dá para relacionar o óbito com o mesmo setor? Depende da região, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de Macaé, por exemplo, é a indústria do petróleo. Se a gente está falando de São da Barra, né, é a questão portuária lá com o Bordo Açul. Então, assim, depende muito da região que a gente está falando, né? Porque depende da economia do lugar. Campos é o quê? Construção civil nem é mais? Campos, a gente tem a parte da construção civil muito significativa na questão de acidente de trabalho, tem uma representatividade muito grande. A parte hospitalar também, né? A gente teve muito afastamento aí no período pandêmico, né? Então, a gente também tem muito acidente com pérfuro cortantes. Então, eu cito aqui em Campos a parte do varejo também. A gente tem muito comércio em Campos. Então, eu te citaria a construção civil, a área hospitalar e a área do varejo como aí nosso olhar mais evidente para essa questão de afastamento, de acidente de trabalho. Falta o que, o Diego? O que falta para a gente evitar esses acidentes, andar mais prevenido, se preocupar melhor, cumprir as regras, cumprir as exigências? Tem um outro caso também, aí eu vou trazer para você analisar, que é o trabalhador que não cumpre. Por exemplo, usar os equipamentos, os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. O que fazer nesses casos? Como é que você avalia esse contexto, tanto de um lado, o empresário, quanto do outro, o empregado também, o trabalhador que não cumpre as normas? Então, Cláudio, é o seguinte, quando a gente fala de EPI, todo mundo acha que o EPI é a solução para tudo. O EPI é a medida de segurança menos eficaz que existe. Ela é a última coisa que você faz. O EPI ele existe, na verdade, não para evitar o acidente, mas sim para minimizar as consequências caso o acidente aconteça. Então ele não é muito efetivo, né? Eu tenho uma hierarquia de controle de risco, onde eu tenho lá a eliminação do risco, a substituição do risco, o controle de engenharia, o controle administrativo e, por último, o EPI. Ou seja, para eu chegar no EPI, eu estou dizendo que eu não consegui eliminar,
eu não consegui substituir, eu não consegui realizar o controle de engenharia e eu não consegui realizar o controle administrativo. E aí, por último, a minha última opção é fornecer o EPI para o trabalhador. Então, as pessoas precisam desmistificar isso. Não, vou dar o EPI que está resolvido. Não, o EPI é a última medida. Eu costumo falar que é a medida de incompetente. Por quê? Porque você teve outras medidas que você não conseguiu implementar na sua empresa. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem empresas que escolhem, eu costumo frisar muito essa palavra, escolhem fazer coisas erradas ou escolhem não seguir a legislação. Vou te dar um exemplo. O ano de 2022 tem um grande hospital aqui em Campos que, se você pegar o projeto deles, do Corpo de Bombeiros, que foi aprovado no Corpo de Bombeiros, e pegar a realidade do hospital, você vai ver que é diferente. O hospital ele tem mudanças significativas diárias. Você hoje vai no hospital e está de um jeito, amanhã tem uma sala que não tinha antes. Então, há mudança. Você cria mais leito, você diminui mais leito, você aumenta a UTI, você reduz a UTI, você faz obras constantes dentro de um hospital para adequar ali a realidade dos usuários. Então, por exemplo, esse grande hospital, ele precisa, na época, né, não sei como tá hoje, na época ele precisava de 2 saídas de emergências, que estava no projeto que foi aprovado no Corpo de Bombeiros. Você ia lá e não tinha saída de emergência, não tinha escada de emergência. Estava no projeto 2 escadas de emergência lá para evacuação. No projeto foi aprovado, o Corpo de Bombeiros aceitou, mas não tinha a escada. Cada escada custava R$15 mil. Ou seja, eles iam ter um custo ali de R$30 mil para implantar essa escada. E aí eu te pergunto, se houver um incêndio nesse hospital, se houver uma explosão, se pessoas perderem a vida ali porque não conseguiram evacuar o hospital, de quem é a culpa? A culpa é do usuário que não tinha como evacuar o hospital, ou a culpa é do hospital que escolheu, e aí eu friso mais uma vez essa palavra, que escolheu não colocar escada? Esse é um exemplo, tá? Então eu acho que as empresas elas precisam entender que os acidentes acontecem. As pessoas acham que não é coisa do azar, não é azar. Os acidentes acontecem. Aí quando você vai, por exemplo, para uma obra, para uma construção civil, hoje a gente tem ainda, infelizmente... Rapaz, você pode te cortar? Pode. Vamos na construção civil. Pode. Eu tô assustado com isso aqui, porque você tá falando aí agora... Hoje é que dia? Dia 2. Eu nem tinha visto isso. Dia 20... tô confundindo, mas dia 20 do 3, há 12 dias atrás, teve um incêndio no Hospital Barata Ribeiro, na Mangueira. Eu fui pesquisar naquele incêndio que teve grande no hospital no Rio, ano passado. Sim. Agora teve outro, eu não tinha visto, cara. Inclusive, só para conferir aqui, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que ainda os bombeiros controlaram o fogo, mas ninguém ficou ferido. Menos mal. Isso foi um incêndio no Hospital Municipal Barata Ribeiro, na Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. Assim, e não dá um embargamento do funcionamento da unidade? Mas para isso é necessária a fiscalização. E aí a gente volta no nosso início de conversa. A gente tem um Ministério do Trabalho atuante, mas eles não conseguem fiscalizar tudo. Né? Não conseguem fiscalizar tudo. Então, lembrando, Cláudio, que eu estou trazendo uma realidade de 2022, eu não sei como é que está hoje, mas era dessa forma. Então, assim... mas né? Você está relatando um fato real. Sim. Se foi resolvido, beleza, ótimo. Espera-se que sim, né? Que não era nem para chegar. Mas você ia entrar na área da construção civil. Então, na construção civil, a gente ainda vê pessoas sendo colocadas dentro de um canteiro de obras sem registro, por exemplo. Sem registro, de maneira clandestina. A gente vê pessoas que são colocadas em canteiros de obras sem receber o básico que a legislação de segurança pede. Né? Então as pessoas entram lá sem equipamento de proteção individual, por exemplo, para trabalhar. Vão trabalhar em altura e não tem um cinto de segurança. E aí essa pessoa que está sem registro, ela sofre um acidente, ela não está resguardada. Né? Ela não consegue, por exemplo, dar entrada no INSS, porque ela não tem registro, ela não existe, né? E a gente vê isso acontecer ainda na nossa região.
A construção civil hoje em Campos, para você ter uma ideia, a gente tem grandes empresas aqui hoje. Grandes empresas, né? Empresas de fora que resolvem investir em segurança do trabalho. E a gente vê uma certa mudança dessas empresas que vêm de fora. Eles vêm já com uma certa cultura de segurança. Mas ainda é muito básico. A gente precisa evoluir mais. Eu vi uma foto de uma grande construtora do Brasil. Eu nunca trabalhei nessa empresa, nunca adentrei no canteiro dela. Mas é uma empresa que estava falando de segurança, eles estavam fazendo lá uma foto de segurança do trabalho, e atrás da foto tinha um trabalhador no andaime suspenso. Mas quando você olhava para o andaime suspenso, ele estava todo irregular. Então era uma foto de segurança do trabalho, onde eles estavam divulgando uma ação, mas na própria foto tinha lá irregularidades no andaime suspenso. Então assim, as pessoas fazem isso muitas das vezes até sem saber, né, o que estão fazendo. Então vem a crítica, né? Será que a gente realmente está cuidando dos nossos trabalhadores? Em números, e aí eu sou apaixonado em números, eles revelam muito sobre a realidade, né? 2022, que é a última data que a gente tem aqui de referência, nessa medição histórica, o Brasil teve 612.900 acidentes, e que causaram 2.538 mortes. São Paulo lidera o ranking, depois vem Minas, depois também tem Rio de Janeiro. Mas aí eu acho que é por assim, sem analisar, mas eu acho que é por tamanho populacional, né? São Paulo, Minas, Rio, né? Sim, porque é onde tem mais empresas também, né? Onde, né? Também, no Amazonas... acaba se concentrando. Vai ter menos, Índia e Indonésia são os países com a alta taxa de mortalidade no trabalho. Japão e Canadá são referências em taxas menores no mundo. A Argentina, entre os países da América do Sul, tem uma taxa de mortalidade de 3,7 mortes por cada 100 mil trabalhadores. Lá é bravo também, né? Bom, agora, isso tudo você tinha falado em off. É subnotificação. Isso, para você ter uma ideia, eu tô com um dado aqui de 2022, em Campos, há uma estimativa de quase 25% de subnotificação de CAT. Ou seja, aconteceu o acidente e a empresa, e aí eu volto, Claudio, sem ser chato, enjoado, mas frisar nessa palavra. E aí a empresa escolhe não abrir a CAT, não comunicar o acidente de trabalho, né? E depois que essa empresa ela é acionada judicialmente, aí não tem o que se fazer, porque ela escolheu não abrir a CAT. Então, em Campos 2022, uma estimativa aí de quase 25%, ou seja, 1/4 dos acidentes não foram registrados naquele ano. E é um número muito alto, né? A gente tem aí os empregadores que eles têm medo de registrar o acidente de trabalho. Por quê? Porque se ele registra esse acidente e esse trabalhador fica mais de 15 dias afastado, ele vai para o INSS e quando ele retorna, ele tem uma estabilidade. O empregador não quer ter um trabalhador com estabilidade, né? E falar em estabilidade com o empregador é quase é um xingamento para ele. Tanto é que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande também de se organizar uma CIPA dentro de uma empresa. E quando a gente fala de CIPA, a gente fala de estabilidade para o trabalhador. E a empresa não quer. Não quer. CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Teve uma mudança recente, né? A legislação de segurança do trabalho recentemente teve mudanças significativas. Por exemplo, a NR18, que fala de construção civil, ela foi enxugada, ficou muito boa. A NR5 também teve essas alterações que falam sobre CIPA. Então, eu vejo com bons olhos essas mudanças que houveram na legislação. Então, hoje, falando especificamente da CIPA, a gente tem muita dificuldade de implementar a CIPA dentro de uma organização. Qual empresa, por exemplo, de que porte, a partir de quantos funcionários, de que tamanho ela precisa de uma CIPA? Então, Cláudio, da mesma forma que a gente fala da obrigatoriedade de ter um técnico de segurança do trabalho, a partir de um número de funcionários e de acordo com o grau de risco da empresa, o mesmo vale para a CIPA, né? Você precisa ter lá um grau de risco, ele varia de 1 a 4. Só para exemplificar para você, o pessoal que trabalha no porto, grau de risco 4. É o máximo. Construção civil, grau de risco 3. Mas a construção civil, historicamente, ela já pertencia ao grau de risco 4.
Mas alguém decidiu que ela deveria regredir para o grau de risco 3, e hoje ela pertence ao grau de risco 3. Mas se você hoje tem uma construtora e você vai prestar um serviço no porto, por exemplo, você tem que seguir o grau de risco 4, porque o maior grau de risco ele prevalece. Entendeu? Então, se você tem uma construtora, grau de risco 3, você vai para o porto, você tem que seguir lá o grau de risco 4. E, por exemplo, uma empresa de grau de risco 4, a partir de 51 funcionários, ela precisa ter um técnico de segurança. Uma empresa de grau de risco 3, a partir de 101 funcionários, ela precisa ter um técnico de segurança. Mas isso não significa que uma empresa de grau de risco 3, uma construtora que tenha, por exemplo, 80 funcionários, ela não precise fazer ou implantar as ações de segurança do trabalho. Ela precisa implantar. E geralmente, quando essa empresa não é obrigada a ter um técnico de segurança do trabalho, mas ela precisa implementar as ações de segurança do trabalho, ela contrata uma consultoria para fazer isso. Ah, entendi. Eu preciso fazer um intervalo. Rapaz, mas o assunto é por demais interessante. Porque assim, você explica muito bem, fala muito fácil, então fica bom para a gente conversar e eu acho que tentar passar o máximo de informação para quem está acompanhando, para quem está nos ouvindo. Eu só queria ver, o incêndio foi numa loja aqui no centro da Barão do Amazonas, no centro, de acordo com o bombeiro, foi acionado o local, mas foi iniciado um botijão de gás do estabelecimento. Em seguida, as chamas propagaram em materiais que estavam no local. Aqui eu não consigo saber foi loja de quê, mas tudo bem. Uma empresa tem 3 funcionários, 2 funcionários, 4 funcionários. Qual é o parâmetro, qual é o caminho que o empresário tem que seguir para manter os seus trabalhadores seguros? Porque é muito pouco trabalhador em relação a porto, a construção e tantas outras coisas mais, mas também tem vidas humanas ali. Sim. Então, você tem que ter a sua política de segurança do trabalho, né? Você tem que ter a sua documentação de segurança do trabalho e você precisa ter o seu funcionário treinado, né? Sobre segurança do trabalho, na atividade que ele vai exercer. Então, por exemplo, se você tem ali 4 funcionários numa empresa de TI que trabalha no centro de campus, isso é uma realidade. Se você tem 4 funcionários de uma prestadora de serviço que trabalha numa plataforma de petróleo, é uma outra realidade. Então, quando você vai aumentando o seu grau de risco, lembrando que ele varia de 1 a 4, as suas necessidades no que diz respeito à segurança do trabalho, elas acabam aumentando. Necessidades e responsabilidades também. É importante frisar isso. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma empresa de pintura com 4 funcionários que eu vou trabalhar numa plataforma, esse trabalhador ele tem que estar treinado, né? Ele tem que ter os cursos lá que a plataforma pede, ele tem que saber operar os equipamentos que ele vai utilizar. Vamos supor que ele vai usar uma pistola de pintura. Ele tem que fazer um treinamento de segurança ali, como manusear aquela pistola de maneira segura. Então, Cláudio, o que vai nortear essa questão do quanto eu vou investir ou do quanto eu preciso investir em segurança do trabalho é o número de funcionários, mas também o grau de risco, aonde está sendo executada aquela atividade, né? Eu não posso só mensurar pelo número de trabalhador, né? Porque do que ele faz. Do que ele faz. E aonde ele faz. O cara só tem 2 funcionários. E aonde, não, de repente o cara tem 2 funcionários. Trabalha no Jaú. Exatamente. Jaú, me perdoe, para quem não sabe, é aquela cadeirinha que fica pendurada na fachada dos prédios. O cara tá lá no centésimo. É um andame suspenso, né? É um andamezinho suspenso. Suspenso, isso aí. E ele vem amarrado de cima para baixo, dando a geral ali, limpando, pintando, reformando. E então chama... Jaú, que fala, é um andame suspenso. É um andame suspenso. Mas tem uma cadeirinha. Tem a cadeirinha. Que é pior que o Jaú ainda, não é? A cadeirinha, ela pode ser utilizada. O pessoal do Ministério do Trabalho vai me bater aqui se eu falar errado, então eu vou falar certo. Ela pode ser utilizada, porém, para que ela seja utilizada, eu tenho que justificar que não há outra maneira de se fazer atividade. Só dá para fazer com a cadeirinha. Aí eu justificando isso, eu posso utilizá-la. Por exemplo, eu posso fazer um trabalho na fachada usando uma plataforma aérea, então eu vou usar a plataforma aérea. Eu posso usar o andame suspenso? Eu vou usar o andame suspenso. Agora,
que é o antigo Jaú. Agora, eu não tenho como fazer, não tenho espaço, não dá para fazer com andame suspenso, é inviável tecnicamente, eu vou usar a cadeirinha. Mas eu tenho que ter essa justificativa técnica e o Ministério do Trabalho, né, até onde eu tenho conhecimento, conversando lá com o pessoal, que eu tenho uma boa comunicação com eles, principalmente o Polei, que está lá como chefe dos fiscais. Ele fala, Diego, já falou para mim, Diego, eu preciso de uma justificativa técnica para usar essa cadeirinha. Então, se não tiver a justificativa técnica, a gente vai atuar no sentido de proteger o trabalhador. E eu não discordo, tá? Eu não discordo, eu acho que ele está correto com esse pensamento. Legal. Porque a cadeirinha, ela realmente ela tem um nível de segurança inferior ao andame suspenso. Né, inferior. E aí, Cláudio, a gente, né, já que você está nesse assunto do andame suspenso, a gente vê cada absurdo no que diz respeito a andame suspenso. Por exemplo, a gente instala o andame suspenso e a linha de vida, né, que é a linha que vai proteger o trabalhador caso ele venha a cair, o andame venha a cair, ela tem que ficar num ponto, ela tem que ter um ponto de ancoragem diferente do andame. Porque se o andame cair, o trabalhador fica preso. E aí a gente vê trabalhador com o cinto, ele coloca o cinto, e ele, em vez de acoplar esse cinto a um ponto de ancoragem diferente do andame suspenso, ele pega esse cinto e coloca no andaime. Ele prende no andaime. Como se ele fosse cair, o andaime segura. Mas e se o andaime cair? Ele cai junto. A gente teve um acidente na época da construção da ponte de Rosinha, que foi justamente isso. O trabalhador prendeu o cinto na peça. A peça caiu, o trabalhador caiu junto e perdeu a vida. Então, assim, são essas coisas. E eu costumo falar, Cláudio, para os meus alunos, que tem uma coisa pior do que não ter segurança do trabalho na empresa. Tem uma coisa que é pior. É você ter a falsa sensação de que você tem segurança do trabalho. Vou te dar um exemplo prático sobre isso. Eu estou numa altura, eu estou na concretagem de uma laje de um edifício de 10 andares. Se eu tenho proteção coletiva em volta dessa laje, eu vou chegar próximo à borda, porque eu sei que tem uma proteção coletiva ali, eu não vou cair. Se não tem a proteção coletiva, que está errado, eu vou procurar ficar no meio da laje. Não tem proteção na borda, eu posso ficar tonto, eu posso escorregar, eu posso tropeçar, então eu vou ficar próximo ao meio da laje. Porque você não tem a segurança, então você acaba tendo uma precaução maior. Agora, quando eu instalo a proteção coletiva de maneira errada, esse trabalhador ele vai se sentir seguro, ele vai chegar próximo ali à borda, e quando ele tiver uma queda e ele bater nessa borda, né, nessa proteção coletiva, na verdade, a proteção não foi instalada devidamente, vai cair ele a proteção. Por quê? Porque ele estava com uma falsa sensação de estar seguro, mas ele não estava. Pior do que não ter segurança é a falsa sensação da segurança. Boa frase. Bom, aqui, 7h55, preciso fazer um intervalo. Tem uma mensagem aqui do João da Costa Cunha, posta aqui. Eu vou ler daqui a pouco. E não vai dar para falar sobre o psico social agora, não. Né? A gente faz o intervalo, volta e aí a gente vira essa chave aí para a questão dos benefícios e a importância da ergonomia do trabalho também, que é muito interessante. Mas essa pauta de acidente de trabalho dá uma série Netflix aqui, pra você falar. Eu pensei aqui em várias perguntas que eu vou ter que parar aqui, senão a gente fica até amanhã. 7h56, porque assim, a primeira pergunta que me vem é, eu tenho uma casa, eu tenho um prédio, 3 andares, 4 andares, 5 andares, 3 andares, um comum, né? Você vai me responder no próximo bloco, então. Vamos combinar assim. E eu contrato um camarada para dar uma pintura. Uma pintura. E ele vai usar o Jaú. Ou a cadeirinha. Ele não tem Jaú, ele tem a cadeirinha dele. Vamos lá. Eu estou te colocando as dificuldades. Como diria aquele menino lá, o jogador, não me vem com a problemática que eu tenho a solucionática. Da Maravilha, né? Que essas pérolas. E aí, eu contrato ele. Mas eu não contratei o cara para pintar minha casa. Vou me preocupar com a segurança dele. Vou contratar o cara para pintar minha casa. Vamos lá. Estou colocando só dificuldade. E é problema dele a segurança, é problema dele a vida dele. E é problema meu a qualidade da pintura. Me fala sobre isso daqui a pouco.
eu vou ser responsabilizado se ele tiver problema. Vamos falar daqui a pouco. 7h57. A gente continua conversando com essa figura que é o Diego Prata, logo após o intervalo comercial aqui na Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por imagem sempre à frente. Tem uma dica agora boa da Nauta XP, confira aí.